Boa tarde, turma. Boa tarde. Para os que não me conhecem, meu nome é Cíntia Guedes, eu sou defensora pública, titular de vara civil, atualmente aqui na coordenação civil da Defensoria Pública, e sou professora aqui na FESU-DEPERJ também, por isso que alguns me conhecem, porque são alunos aqui da FESU, estão aí empenhados no estudo para o concurso. Mas a maioria não. A maioria de vocês, pelo que eu vejo, ainda estão na faculdade mesmo, né? Ainda estão na graduação. Porque o objetivo do curso é um curso de capacitação para estagiário. E a gente tentar passar para vocês algumas coisas que vocês veem muito genericamente na faculdade, a gente, de repente, aprofundar um pouco esses temas com um viés mais prático e um olhar defensorial, né? Que, afinal de contas, a gente está na defensoria. Então, assim, quando me passaram o tema de hoje, direito à moradia e reintegração de posse, é um tema classicamente defensorial, né? É um tema que dificilmente alguém vai ter o mesmo olhar, a mesma visão do que quem está aqui na defensoria. E é um tema também que você não vê conjugado quando está na faculdade, porque você vai estudar em direito civil a posse, no máximo em constitucional você vai estudar a propriedade, função social da propriedade, e quando você estudar processo, se você chegar nos procedimentos especiais, você vai estudar alguma coisa de reintegração de posse. Nunca você vai conseguir ver tudo conjugado como as coisas acontecem na realidade, né? Então, acho que o objetivo é esse. Eu não sei se aqui todo mundo é estagiário de vara civil. Quem foi estagiário de vara civil provavelmente já pegou muita ação de reintegração de posse. Quem não for, não tem noção de como se dá isso. Mas, enfim, estagiário na defensoria, eu acho legal passar por pelo menos umas 2 ou 3 áreas. Você sai com uma visão de todo. Passa pelo crime, por um núcleo, pelo cível, enfim. E aí você sai com uma visão mais abrangente do universo jurídico. Mas a ideia, então, é a gente falar de direito à moradia e reintegração de posse. Eu não vou ficar teorizando sobre o direito à moradia, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente, quando me passar o tema, é exatamente a gente pensar nesse conflito que existe, né? Direito à moradia versus reintegração de posse. Em que momento a gente tem esse conflito, como é que a gente trabalha esse conflito, quais são as possibilidades que a gente tem. Por que isso? A Selene trouxe aqui um Vale Livros, é isso? Para eu sortear no final? Tá bom. Pessoal, se eu esquecer, vocês me lembrem ao final, tá? Para fazer o sorteio aqui do Vale Livro. E por que a gente tem esse dilema, digamos assim? Porque a nossa legislação, principalmente o Código Civil e a legislação mais tradicional, ela é uma legislação, como o professor Marco Aurélio Bezerra diz, ela é uma legislação que tem um fetiche na propriedade, né? O Código Civil regulamenta minuciosamente a propriedade, os deveres, os direitos decorrentes da propriedade. E como é que se adquire uma propriedade? Como é que eu me torno efetivamente dono de um imóvel no Brasil? Como regra, pela compra e venda, que tem que ser formalizada através de uma escritura pública, mediante apresentação da documentação correta, pagamento integral do preço, pagamento dos impostos e registro da escritura no registro de imóveis. Se eu consigo fazer isso tudo, eu tenho a propriedade. Essa é a realidade da maior parte da nossa população e principalmente dos nossos assistidos? Não. Então, a gente tem, na realidade, uma legislação muito preocupada com a propriedade e uma população majoritariamente pobre que está muito distante da noção de propriedade. Por quê? Não é que a propriedade seja ruim, não. A propriedade apenas no Brasil ela é um ideal que ainda não é alcançado pela população. Veja, mesmo
para que eu consiga ter uma propriedade nos moldes da legislação civil e com toda a proteção que a propriedade tem pela legislação civil, primeiro eu preciso ter o dinheiro para adquirir um imóvel, né, para que seja meu. Segundo, eu preciso que esse imóvel tenha um proprietário registral. Eu preciso que alguém seja efetivamente o proprietário desse imóvel. Quem é o proprietário de um imóvel pela lei civil? Como é que eu posso saber? Eu imagino que eu quero comprar um imóvel. Como é que eu sei quem é o dono daquele imóvel? Eu faço uma busca no registro de imóveis, aquele que consta do registro é o proprietário. Então, imagine que ela consta do registro de imóveis, ela é a proprietária. Eu quero comprar dela. O que eu tenho que fazer com ela para efetivamente me tornar proprietária? Eu posso fazer um contrato com ela? Posso fazer um contrato de compra e venda? A gente sentar aqui, abrir o computador, fazer um contrato, reconhecer firma no cartório. Isso seria hábil para que eu me tornasse proprietária do imóvel? Não, eu tenho que fazer uma escritura pública de compra e venda. Para que isso aconteça, antes da escritura, eu tenho que pagar o preço inteiro para ela, porque ela não vai me passar uma escritura se eu não tiver pago o imóvel inteiro. Eu tenho que tirar todas as certidões imobiliárias para ver se não tem pendências no nome dela, enfim, se ela pode me transmitir. Isso tem um custo. Eu tenho que pagar o imposto de transmissão, que é 2% do valor do imóvel, e eu tenho que pagar as despesas da escritura, que não custam menos de R$1.000. Depois disso, eu tenho que registrar essa escritura no registro de imóveis. Se eu não tenho dinheiro para fazer isso tudo, o que eu posso fazer? O que muitas vezes se faz. A gente pode fazer uma escritura particular, né, que prova que ela está me vendendo o imóvel, mas não me torna proprietário daquele imóvel. Ou eu posso fazer uma promessa de compra e venda, um instrumento muito comum que a gente vê, um contrato preliminar que o Código Civil considera um contrato válido, lícito, para impor obrigações, mas que não serve para transmitir propriedade. Então, se ela me faz uma promessa de compra e venda, o que quer dizer isso? Que ela está prometendo que vai me vender o apartamento. Ela já está me vendendo? Não, ela está prometendo que vai vender. Por que alguém faria uma promessa se pudesse fazer uma escritura definitiva, né? Não tem sentido. Então, em que situações a gente faz uma promessa e não faz a escritura definitiva? Quando eu não tenho dinheiro para pagar o preço inteiro, se eu vou pagar parcelado, se eu vou pagar financiado, se eu vou demorar um tempo pagando as prestações, ela não vai me dar uma escritura definitiva enquanto eu não tiver pago tudo, porque senão ela fica sem ter uma forma de me pressionar. Então, o que se faz habitualmente? Uma promessa de compra e venda. Então, ela promete que me vende, eu vou pagando o preço. Quando eu terminar de pagar, aí a gente faria o contrato definitivo, que seria compra e venda. Pois bem, com isso tudo, eu posso ter a propriedade. O que a gente tem efetivamente no Brasil? Algumas pessoas que são proprietárias de imóveis, uma grande massa de pessoas que compraram imóveis, mas não da forma correta, não através de uma escritura, ou seja, pessoas que até entabularam um negócio jurídico, pagaram um preço, mas não formalizaram numa escritura ou não registraram no registro de imóveis, enfim, pessoas que têm um direito, têm algum título, né, que hoje a gente chama de direito de aquisição. O que é o direito de aquisição? É o direito da pessoa que pagou ou está pagando o preço a vir a se tornar dono daquele imóvel. E abaixo disso, a gente tem aquelas pessoas que pura e simplesmente não compraram nada e não pagaram nada, mas que viram um imóvel desocupado, de alguma forma se apossaram daquele imóvel e passaram a exercer sobre ele a posse. Então, é como se numa escala de gradação, nós tivéssemos... Eu queria uma caneta, não tem caneta pilô aqui, né? Obrigado, Washington.
É como se numa escala de gradação eu tivesse assim, o direito, o melhor direito, aquele que o Código Civil considera que é o melhor dos mundos, a propriedade registrada no registro de imóveis. Abaixo dele eu tenho um direito que o Código Civil também reconhece, que é o direito de aquisição. Por quê? Porque eu fiz uma promessa de compra e venda, ou uma cessão de direitos, eu paguei o preço todo, ou eu estou pagando o preço, mas eu não formalizei a escritura pública, mas eu tenho o meu direito de um dia me tornar dono desse imóvel. E abaixo, no terceiro degrau, eu teria a posse. O que é a posse pelo Código Civil? Exteriorização do domínio, exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio. Então, a posse, embora a doutrina vá discutir, e hoje, até hoje a doutrina discute qual a natureza jurídica da posse, né? É um fato, é um direito real, não é um direito real. Mas a posse, ela não precisa ser documentada. A posse é exercício de fato. Se alguém me transmite aquela posse, ou eu vejo que o imóvel está vazio, eu ocupo o imóvel de boa fé, porque eu acho que ele não tem dono, eu passo a morar, eu passo a cuidar, eu posso a pagar impostos, eu construo uma casa, eu planto alguma coisa, e eu fico ali durante uns anos e aquele imóvel não tem dono, não tem um proprietário registral, eu estou ali exercendo uma posse pacífica, de boa fé, e essa posse pode depois, decorrido um certo tempo e atendidos alguns requisitos, se transformar em propriedade através da usucapião. A usucapião é uma forma de eu transformar a posse em propriedade. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, obrigado, Austin, a legislação considera que a propriedade é um direito absoluto, a posse é um fato. Então, a posse ela é um minus em relação à propriedade, né? Quem tem a propriedade também vai ter, via de regra, a posse, salvo, claro, se ele ceder a posse até de forma remunerada para outra pessoa. Mas quem é proprietário também tem a posse. Quem tem só a posse não tem a propriedade. Então, vamos botar aqui, numa categoria intermediária, direito de aquisição. Então, vejam, numa graduação em que a posse é um direito absoluto, que me dá todos os direitos, ou seja, direito de usar, gozar, fruir e dispor, o direito de aquisição me dá menos poderes do que a propriedade, porque eu não posso vender à medida que eu não sou proprietário, mas eu posso usar e gozar. E a posse me dá menos direitos ainda, porque a posse só me dá o direito de usufruir, né? E a legislação me dá mecanismos para que eu possa converter a posse em propriedade. Qual seria esse mecanismo? A usucapião, né? Atendidos a determinados pressupostos de tempo, de boa-fé, de construção, em alguns casos de tamanho do imóvel, eu posso transformar a minha posse em propriedade. A propriedade sempre foi um direito absoluto, né? O Código de 16, ele é um direito absoluto. Quem tem a propriedade tem, ninguém pode molestá-lo na sua propriedade. E aquele que for molestado pode se socorrer do judiciário para resguardar a sua propriedade. A Constituição começa a mudar um pouco essa visão de que a propriedade é um direito absoluto. Por quê? Porque a Constituição de 88 já diz que a propriedade tem que atender à sua função social. Então, desde 88, eu já não tenho mais um poder absoluto decorrente da propriedade. Eu não posso ter um imóvel parado, puramente destinado à especulação imobiliária, sem que eu dê nenhuma destinação àquele imóvel. O que é a função social da propriedade? A propriedade tem que ter uma utilidade para a comunidade, para a sociedade. Ela tem que ser plantada, ela tem que ser construída, ela tem que ser edificada, ela tem que ter uma utilidade. Se
Se eu tenho um país em que eu tenho uma grande massa da população sem lugar para morar e sem terra para plantar, não tem sentido eu ter grandes extensões de terras que nada é desenvolvido. Então, essa é a ideia do Constituinte, que a propriedade atenda à função social. E aí, depois de 88, a Constituição foi emendada para incluir no artigo 6º, entre os direitos fundamentais, direitos sociais, o direito à moradia. Então, está lá no artigo 6º da Constituição que todos têm direito à moradia. Como é que a gente vai interpretar esse direito à moradia? Dentro da interpretação que se faz dos direitos sociais, né? Ali a Constituição garante o direito à moradia, nenhum direito é absoluto, mas também nenhum está ali sem nenhuma função na Constituição. Então, eu tenho que pensar o direito à moradia junto com a ideia da propriedade, da função social da propriedade, da posse, enfim, com todos os valores que impregnam a Constituição. O tema da nossa palestra de hoje, como eu disse, é direito à moradia versus reintegração de posse. Por quê? Porque é muito comum que a gente tenha áreas de terra que, obviamente, são propriedade de alguém. Então, eu tenho um terreno, um imóvel, um prédio, enfim, que tem um proprietário registral e que não está sendo utilizado de nenhuma forma. Então, ninguém está morando, não está sendo alugado, não está sendo arrendado, não está sendo plantado. E eu tenho, claro, de outro lado, centenas e milhares de pessoas, porque esse é um problema social no Brasil, que não tem acesso à moradia, que não tem acesso à terra para plantar. E aí, quando eu conjugo isso, o que acontece na nossa realidade diária? E quem está na defensoria vê isso todos os dias. As pessoas que não têm casa para morar e não têm terra para plantar, quando vislumbram um imóvel que está abandonado, fazem o quê? Ocupam o imóvel com a intenção de ali fixar moradia ou de ali, enfim, extrair alguma utilidade. E aí surge, então, esse conflito. Que conflito seria esse? O direito à propriedade, de um lado, que é um direito resguardado pela Constituição, e não pode deixar de sê-lo, senão a gente cai numa anarquia, e do outro lado, o direito à moradia. O dono do imóvel tem direito à propriedade? Claro que tem. Ele também tem o seu direito preservado. Eu não estou aqui preconizando, vamos invadir tudo, em hipótese alguma. O dono do imóvel que comprou, que registrou, tem o seu direito à propriedade e esse direito é protegido pelo ordenamento jurídico. De outro lado, eu pergunto, e essas pessoas também não têm direito à moradia? A Constituição também não dá a eles o direito à moradia? Sim. Como é que eu posso compatibilizar isso? Como é que eu compatibilizo o direito à moradia de um com o direito à propriedade? Através da função social, né? Se eu tenho uma propriedade e eu estou utilizando a minha propriedade com alguma função social, essa propriedade é garantida pela Constituição. E isso faz com que ninguém tenha o direito de ocupar nem invadir a minha propriedade. Por outro lado, se eu tenho uma propriedade que não atende à função social, aí eu posso começar a pensar que essa propriedade não vai ser tão protegida pela Constituição, porque a Constituição protege a propriedade que atenda à função social. Então, nesse conflito entre o direito à propriedade e o direito à moradia, nos parece que o determinante é identificar se a função social daquela propriedade efetivamente está sendo respeitada, está sendo cumprida. O que a gente pode ter num caso como esse? Muito provavelmente, se esse proprietário tem o seu imóvel invadido, todo mundo assinou, né?
Se esse proprietário tem esse imóvel invadido, a lei processual dá a ele, agora eu tenho careta, mas não tenho apagador, um remédio processual para que ele possa defender a sua propriedade. Então, veja, se a Constituição garante o direito à propriedade, desde que atenda à função social, se o Código Civil diz que o proprietário tem direito de gozar, usar, gozar, dispor e reivindicar a sua propriedade, a lei processual naturalmente tem que me dar instrumentos para que o proprietário possa reivindicar e proteger aquela propriedade que é garantida a ele pelo Código Civil e pela Constituição. Então, a gente tem no CPC ações possessórias, como eu tenho também ações petitórias. Quem saberia me dizer qual a diferença de uma ação chamada ação petitória para uma ação possessória? Isso, só que não é necessariamente para manter, né? Mas a diferença é, a ação petitória é destinada ao proprietário, né? Quem é proprietário de um imóvel pode usar de uma ação petitória para proteger a sua propriedade. Quem é possuidor ou quem quer proteger a sua posse, né? Porque o proprietário até pode utilizar uma ação possessória, porque o proprietário pode ser proprietário e possuidor, tá? O contrário é que não é possível. O possuidor não pode usar uma ação petitória, porque o mero possuidor não tem propriedade. Mas quem quer defender a posse pode utilizar das ações possessórias. Então, quais as ações que a gente tem especificamente no rol das ações possessórias? Primeira, reintegração de posse. Segundo, manutenção de posse. Terceiro, interdito proibitório. Então, primeiro, reintegração de posse, segundo, manutenção de posse, terceiro, interdito proibitório. As três são ações possessórias, ações que se destinam a proteger a posse do autor, que ele diz que está sendo, de alguma forma, vamos usar um termo genérico, malferida, né, molestada, contra aquele que está molestando a posse do requerente. Diferente das ações petitórias, que são as ações do proprietário, para proteger a sua propriedade. Então, imagine por hipótese que eu, Cíntia, seja dona de um imóvel, que eu tenho escritura de compra e venda registrada no registro de imóvel, tenho a certidão do RGI mostrando que eu sou dona de um imóvel. Alguém está ocupando indevidamente o meu imóvel. Eu tenho lá um terreno que eu vou construir alguma coisa, eu tenho uma casa de veraneio, eu fico uns meses sem ir, quando eu vou lá eu descubro que alguém está ocupando o meu imóvel. Que tipo de ação eu, que sou proprietária, poderia propor para proteger a minha posse? Imaginando hipóteses diferentes. Imagina que a casa estava vazia e alguém invadiu a minha casa, ou seja, eu perdi a posse, alguém efetivamente ocupou o meu imóvel, está utilizando o meu imóvel e me impedindo de entrar lá. Que tipo de ação eu poderia propor para tentar recuperar a posse desse imóvel?
Veja, eu sou proprietária. O fato de alguém ocupar o meu imóvel faz com que eu deixe de ser proprietária? Não, continuo proprietária. Mas eu deixo de ser possuidora? Sim. Porque se alguém está usando o meu imóvel, morando no meu imóvel, a posse eu perdi. Porque a posse é fato, né? Então, embora eu seja proprietária, eu não perdi a minha propriedade. O que eu perdi nesse caso foi a minha posse, né? É diferente, por exemplo, se alguém ocupa o imóvel e eu chego lá e a pessoa diz para mim assim, olha, eu sou a verdadeira dona desse imóvel, eu tenho uma escritura pública, está registrada também no registro de imóveis, então eu vou ocupar o seu imóvel. E aí eu falo assim, como é que você pode ter escritura se eu também tenho? Como é que você pode ter um registro se eu também tenho? Ah, porque o mesmo antigo proprietário vendeu para os dois. Sei lá, é possível que aconteça. Também é possível que eu nunca tenha tido a posse do imóvel. Imagine um outro exemplo, para a gente começar a entender as situações. Imagine que eu comprei um imóvel dela, comprei um terreno, uma casa lá em São Paulo, porque eu vou me mudar para São Paulo. Ela me vendeu um apartamento, fiz a escritura, registrei no RGI. Quando eu chego lá para tomar posse do meu imóvel, eu descubro que ele está ocupado. Ou seja, que a pessoa que morava lá antes, que era o antigo proprietário, que ela, não saiu, ou ela deixou algum parente, ou deixou algum conhecido morando lá, e a pessoa não quer sair. Nesse exemplo que eu dei, nesse segundo exemplo, eu sou a proprietária também, porque eu tenho registro de imóveis, RGI, tudo direitinho. Também não tenho posse. Mas qual é a diferença do segundo para o primeiro? No segundo, eu não posso dizer que eu perdi a posse, porque eu nunca tive. Então, no primeiro exemplo, eu tinha posse do meu terreno, eu fiquei um tempo sem ir lá, uma casa de veraneio, alguém invadiu. Eu tinha posse e perdi a posse. E a pessoa está discutindo comigo que ela não tem onde morar e ela quer morar na minha casa, ponto. No segundo, eu sou a dona, proprietária, nunca tive posse e eu quero ingressar na posse do imóvel que é meu. São situações de fato diferentes, não são? No primeiro exemplo, em que, embora eu seja dona, eu tinha posse anterior e alguém tomou a minha posse, eu vou discutir o quê? De quem tem direito à posse daquele imóvel, né? E eu vou discutir com base em quê? Na própria posse. Por exemplo, eu vou dizer, eu tinha a posse anterior, uma posse decorrente da propriedade. Você tem a posse agora, uma posse decorrente de um esbulho, de uma invasão. Quem tem a melhor posse? Eu ou ele. Quem tem o direito à posse desse imóvel? No segundo caso, eu vou discutir propriedade, porque eu nunca tive a posse daquele imóvel, eu não posso dizer assim, você tirou a posse. Não, eu nunca tive. Então, eu vou dizer assim, olha, eu sou a dona e por isso eu tenho o direito de ocupar o meu imóvel. Não necessariamente. Eu poderia ser, por exemplo, lembra o que estava no quadro antes, os direitos de aquisição? Quem tem direito de aquisição não é proprietário. Eu podia ter só uma escritura particular de compra e venda. Ou eu poderia ser até um possuidor anterior. Imagine a seguinte hipótese. Eu vi um imóvel vazio, terreno, não tinha dono. Fui lá, ocupei, construí uma casa, mobiliei a casa, limpei o terreno, cerquei o terreno todo. Estou morando há 2 anos no terreno. Não tenho título nenhum, mas ocupei. Eu tenho a posse. Mansa, de boa fé e pacífica, porque o terreno estava abandonado, ninguém nunca reivindicou, ninguém me tomou. Não entrei à noite, não foi clandestina, não entrei à força, então eu tenho a posse boa. Eu saio um final de semana para visitar um parente em outra cidade. Quando eu volto na segunda-feira, minha casa está ocupada. Alguém chegou e invadiu a casa que eu fiz. Veja, nesse caso, eu tinha posse daquela casa? Tinha. Mas não tinha título nenhum, nem propriedade, nem direito de aquisição, cessão de direito, não tinha nada. Eu tinha posse pela posse. E eu perdi a posse porque alguém invadiu a minha casa. Onde é que eu vou discutir essa posse? Na reintegração de posse. Pura e simplesmente, eu não tenho outro caminho. Entendeu?
No exemplo do proprietário, o proprietário tem dois caminhos. Ele pode escolher, em alguns casos, entre ação petitória, porque ele é o dono, ou uma ação possessória, porque, além de dono, ele tinha posse. Então, quando eu tenho a posse e a propriedade, eu, de certa forma, posso escolher. E quando eu tenho só propriedade, mas não tenho a posse, que é o caso da pessoa que acabou de comprar o imóvel e nunca teve a posse, ele não pode escolher a possessória, porque a possessória é para proteger uma posse anterior que foi esbulhada. Então, o único caminho seria a petitória. Entendeu? Então, assim, para a gente tentar objetivar, a ação petitória é para proteger a propriedade. Ela é uma ação em que o autor necessariamente é o proprietário e ele quer proteger a propriedade. A ação possessória é uma ação para proteger a posse. Posse de quem? De quem era apenas o possuidor ou até de quem era proprietário e possuidor, mas que quer proteger a sua posse anterior. Tá? Diga. Diga. Do imóvel? Obviamente que sim. Partindo do princípio que João é o proprietário do imóvel, que a pergunta dela é, João é dono de um imóvel. Proprietário, quando eu digo proprietário, vocês que não são leigos entendem, ele tem uma escritura registrada no registro de imóveis. Ele vendeu, entre aspas, para fulano de tal, mas não passou a escritura, não fez escritura, o fulano não registrou. Esse fulano é proprietário do imóvel? Não, proprietário é João. Mas o fulano ocupou, começou a morar, construiu e está morando. Beleza? Quem é esse fulano? Um possuidor. Se o fulano tem um contrato, uma escritura particular ou uma promessa, ele é mais do que o possuidor, porque ele tem um direito de aquisição, mas ele não é o proprietário. Nesse meio tempo, João, que ainda é o proprietário, vende para ela e faz a escritura e ela registra a escritura no registro de imóveis. Quem é o proprietário do imóvel? Ela, sem dúvida nenhuma. João agiu certo? Não, não estou dizendo que João agiu certo. O que pode acontecer? Duas coisas. Em relação ao fulano, o fulano procura lá o defensor dizendo, apareceu uma pessoa dizendo que é a dona da casa. Que o fulano que está morando, que pagou algum valor, mas que não tem escritura nem registro de imóvel, o que ele pode fazer? O que você falou? Reivindicação com base em quê? Sim, se alguém tentasse esbulhá-lo da posse, mas não é o caso. Ela comprou, mas ela não tentou ingressar na posse. Ela pode propor contra o fulano uma ação petitória, que nesse caso seria chamada de ação de imissão na posse. Espera aí, vamos chegar lá. O que é imissão? É a ação do proprietário que não tem posse. É o caso típico dela. Ela é a proprietária, ela tem o RGI, mas ela não tem a posse, ela não conseguiu entrar. Seria aquele exemplo que eu dei, que eu comprei o apartamento dela em São Paulo. Então, essa ação é a ação do proprietário para ingressar na posse. Fulano, no nosso exemplo, poderia fazer o que contra aquele que vendeu, entre aspas, para ele? Uma ação de indenização. Ele vai pedir o dinheiro dele de volta, benfeitorias que ele tenha construído, uma indenização por ato ilícito, por ter agido de má fé, com abuso do direito, porque alienou para um, depois alienou para outro. Agora, esse fulano que não tem escritura, não, ele não teria preferência não, preferência de condômino. Esse fulano que não tem escritura, ele não tem direito a uma ação petitória.
porque ele não é proprietário, tá? Numa ação contra João, não, porque ela poderia ingressar com uma ação petitória, tá? Alegando que ela é proprietária. João teria que apresentar a contestação, ele eventualmente poderia alegar contra ela que ele fez benfeitorias no imóvel, enfim, mas não é ela que paga a indenização pela venda fraudulenta ou pelo ato de má-fé. Quem pagaria seria o proprietário anterior. Essa indenização ele não tem contra ela. Ele poderia pensar em propor uma ação de manutenção de posse. Tá? Vamos chegar lá e eu vou explicar as 3 ações possessórias. Por quê? Porque ele tem ali a posse, ninguém tem dúvidas que ele tem posse, né? Ele poderia, no máximo, tentar uma ação possessória para proteger a posse dele. Aí eu vou estar com o João, possuidor, discutindo com a colega proprietária. Direitos de níveis diferentes. Tinha outra coisa que eu ia falar, nesse caso. Bom, fugiu. Então, vamos lá. Era isso. Um outro exemplo de ação petitória, ação reivindicatória. Reivindicatória. O que é ação reivindicatória? É a ação do proprietário, porque ela é uma ação petitória, contra outra pessoa que também se diz proprietário. Então, é aquela ação em que eu estou discutindo quem é efetivamente o proprietário do imóvel. Por exemplo, alguém que diz que recebeu o imóvel por herança contra alguém que diz que é proprietário através da compra e da escritura pública. Alguém que se diz proprietário porque adquiriu pela uso capião e tem sentença contra alguém que tem uma escritura. Enfim, é a discussão da propriedade, não estou discutindo posse. Eu digo que eu sou dono, ele também diz que ele é dono. Aí eu tenho uma ação reivindicatória. A imissão na posse é a ação do proprietário que não tem posse. É aquela ação típica, por exemplo, das pessoas que compram imóvel em leilão, né? A Caixa Econômica faz lá o leilão, porque as pessoas não estão pagando financiamento, eu vou e compro o imóvel no leilão. Compro, faço a escritura, registro, me torno proprietária. Mas eu chego lá, o imóvel está ocupado. Claro, eu sabia que estava ocupado, não fui enganado. A Caixa vende no leilão, o imóvel paguei mais barato, comprei abaixo do valor de mercado, mas eu tenho que tirar aquela pessoa de lá de dentro, né? Quem é aquela pessoa? É o antigo proprietário que não conseguiu pagar o financiamento, perdeu o imóvel, e aí a Caixa Econômica então vende o imóvel para outra pessoa. Então imagine que eu chego lá, mora o seu Manuel no imóvel. Falo, quem é seu Manuel? Seu Manuel era o antigo dono daquele apartamento. Ele comprou financiado pela Caixa Econômica, não conseguiu pagar as prestações, ficou em atraso. A Caixa executou o financiamento, tomou o imóvel dele e vendeu para mim. E aí, se eu compro imóvel, eu preciso pedir ao juiz que me autorize a entrar naquele imóvel, consequentemente tirar aquela pessoa de lá de dentro. Que ação é essa? Imissão na posse. A ação do proprietário que nunca teve posse para ingressar na posse de um imóvel. Diga. O que você chama de um viés social? Isso, eu vou chegar lá. Eu comecei falando um pouco disso, da função social, direito à moradia. Eu pensei, assim, mas vocês podem, se vocês tiverem dúvida, a gente pode até mudar o rumo, mas eu subi pensando em falar. Primeiro, da questão do Código Civil, do Código de Processo, que é uma questão, na realidade, mais individual, e depois a gente falar dos litígios coletivos pela posse de terra.
até porque a gente tem aí uma participação nova da Defensoria, novidade no CPC, e até botei um artigo no material que foi para vocês, e botei alguns julgados também, que tratam da questão da disputa coletiva, digamos assim. Acho que vocês recebem como? Por e-mail, fica no site. Eu disponibilizei hoje de manhã para a Secretaria da FESUDEPERJ, via, assim, um material eletrônico, não impresso, né? E aí eles me disseram que fica no site, na área do aluno, enfim, não sei. Ela vai olhar aqui. E aí, o material que eu botei ali, eu coloquei alguns julgados de direito à moradia, reintegração, mas nesse viés mais coletivo. Então, voltando, a gente tem essas duas ações petitórias e a gente tem 3 ações possessórias. Todo mundo entendeu o que é uma e o que é outra, para que cada uma se destina. Qual é a diferença dessas 3 ações possessórias? Qual a diferença da reintegração para a manutenção para o interdito proibitório? Por partes. Primeiro, a reintegração de posse. Para que serve a ação de reintegração de posse, que é a mais comum? Isso aí. Fala, você. Quem mais tinha falado aqui desse lado? Esbulho. O que é esbulho? Exatamente. Então, a reintegração serve para aquele possuidor, tá? Possuidor, independentemente de ser proprietário ou não, que tenha sido esbulhado na sua posse. O que quer dizer ser esbulhado? É aquele que perdeu a posse. Tá? Na realidade, a gente tem aqui níveis de gradação em relação à ofensa à posse, né? Qual é a ofensa máxima que eu posso ter? Eu perder a posse. Alguém que efetivamente ocupe um imóvel e me impeça de entrar no meu imóvel. Ali eu tenho esbulho. Então, eu peço a reintegração, ou seja, eu peço a um juiz que determine que aquela pessoa saia do meu imóvel para que eu possa voltar a ocupá-lo, a ter a sua posse. Numa gradação mais baixa de ofensa à posse, eu tenho ação de manutenção. Para que serve a ação de manutenção? Isso, para quando a pessoa é turbada na sua posse, né? O que quer dizer ser turbado, né? A colega deu um bom exemplo, quando a pessoa invade um pedaço da sua terra, esse pode ser um exemplo de turbação. A turbação é menos que o desapossamento. Tá? A turbação é quando eu tenho algum ato efetivamente de ataque à minha posse, mas que não me retira totalmente essa posse. Normalmente ele é um ato preparatório. A pessoa invade um pedacinho, ou ela derruba uma cerca, ou ela me impede de utilizar um determinado portão ou um determinado acesso. Ou seja, ela está de alguma forma já atacando a minha posse, não é a mera ameaça, algum ataque efetivo, mas que não me destituiu completamente da minha posse. Eu ainda consigo entrar, eu ainda consigo ter posse, mas não sobre a casa toda, ou não da forma que eu queria, ou não da maneira que eu tinha antes. Tá? Então, pode ser realmente, ocupou um pedaço do meu terreno, ou fechou um portão e não me deixa entrar por aquele portão, eu tenho que dar a volta, ou fechou uma servidão por onde eu tinha um acesso melhor, ou derrubou uma escada e eu não consigo chegar no segundo andar da minha casa, só chego no primeiro. Enfim, eu não perdi totalmente a posse, mas já estou na iminência de perder, porque eu já tenho atos materiais de afronta à posse. E na escala mais leve, o interdito proibitório é para aquelas hipóteses em que eu tenho apenas ainda ameaça à minha posse. Né? O ameaçador não praticou nenhum ato concreto, está só me ameaçando. Então, aqui eu tenho uma tutela preventiva. Eu peço ao juiz preventivamente que não deixe que alguém turbe nem esbulhe a minha posse. Tá? Então, as 3 ações, elas variam em função do grau de lesão à posse. Né?
de um grau mais leve, que é a mera ameaça, até o grau mais danoso, que é a própria perda da posse. E por isso o código diz que elas são fungíveis entre si. Por quê? Porque aquilo que hoje é uma ameaça, amanhã pode se tornar uma turbação. E daqui a uma semana pode virar um esbulho, né? A posse é dinâmica, assim como os atos de violação à posse também são dinâmicos. Então, se eu proponho uma ação de interdito proibitório, é possível que até que o juiz examine aquele que estava só ameaçando já tenha concretizado algum ato e o meu pedido já não seja mais de interdito, já seja de manutenção. E assim sucessivamente. Por isso que a lei, para facilitar, diz que elas são fungíveis, o juiz vai dar a prestação mais adequada ao momento em que ele for decidir a questão. E o CPC regulamenta as ações possessórias como procedimentos especiais, porque eles permitem o deferimento de uma medida liminar. Toda vez que se propõe uma ação de manutenção, de reintegração de posse, eu posso pleitear judicialmente o deferimento de uma liminar, ou seja, uma tutela que, nesse caso, é uma tutela de evidência, tá? Embora a lei não diga, é uma tutela de evidência, porque eu preciso demonstrar que eu tinha a posse anterior, no caso da reintegração, ou eu ainda tenho a posse, no caso da manutenção, que eu estou sendo esbulhado ou turbado, conforme o tipo de ação, e que essa turbação ou esse esbulho tem menos de 1 ano e dia, ou seja, que é algo recente. Recente para o código é de 1 ano, né? De 1 ano atrás ainda é recente. Então, eu tenho que mostrar que não é um esbulho antigo, não é uma situação que já se consolidou no tempo, é um esbulho recente, data de menos de 1 ano, ou uma turbação recente, data de menos de 1 ano e dia. Reunidas essas condições e feita essa prova, o juiz pode deferir liminarmente, na audita altera par, ou seja, sem ouvir o réu, que ele saia do imóvel ou que ele pare de praticar os atos de turbação, para que o autor, então, possa voltar a ter plenamente a posse do seu imóvel. Esse é o grande diferencial, além do fato de serem da fungibilidade entre elas, que diferencia as ações possessórias das demais. Alguém quer perguntar? Não? Gente, fica à vontade para perguntar, tá? Isso aqui, a ideia é tirar, assim, fazer uma capacitação, que vocês possam perguntar tranquilamente. Até para me dar tempo de beber água. Então, quando se tem uma ação possessória, as pessoas param ali e fazem sinal para mim do lado de fora, eu não estou entendendo nada dos sinais, mas tudo bem. Então, quando eu tenho uma ação possessória, eu tenho disputa em torno da posse. Tá? Eu tenho o autor alegando que é o legítimo possuidor de um imóvel e que o réu é esbulhador. E tenho muitas vezes o réu dizendo ao contrário, que ele, réu, é que era o legítimo possuidor do imóvel e que o autor nunca foi possuidor e está tentando esbulhar a sua posse. Em outras palavras, numa ação possessória, eu vou discutir exclusivamente quem tem a melhor posse. Eu não posso, no meio de uma ação possessória, discutir propriedade. Eu não posso ter uma das partes dizendo assim, não, tudo bem, ele até era o possuidor, mas eu sou o dono. Não, porque essa ação é uma ação possessória, é uma ação que se destina a discutir posse, quem tem a melhor posse. Se eu sou o dono, eu deveria, quero discutir com base no domínio, eu tenho que propor uma ação reivindicatória.
Tanto que o Código proíbe expressamente a alegação de propriedade no curso de uma ação possessória. Por quê? Porque o Código quer diferenciar a disputa pela propriedade da disputa pela posse, para tirar aquela ideia de que quem é proprietário sempre vai ter a melhor posse, ou que a propriedade leva inevitavelmente sempre à posse. Então, onde é que a gente pode... Veja, lembrando agora aquele início da aula, né? Quem tem a propriedade, como regra, tem a posse. Quem tem a propriedade, pelo menos, tem o direito a ter a posse, né? Se ele não exerce a posse diretamente, ele exerce indiretamente. Claro, ele pode alugar, ele pode emprestar, mas o proprietário tem, a princípio, o direito à posse. Mas a propriedade não é protegida por si só. A propriedade, para ser protegida, precisa atender à sua função social. Então, aquele proprietário que não atende à função social, ele pode vir a perder a sua propriedade para alguém que tenha uma posse que atenda à função social. E aí é onde a gente volta no início da aula, no conflito entre o direito à propriedade e o direito à moradia. O direito à propriedade que, por si só, ou um direito a uma propriedade esvaziado de função social, ele não tem que ser protegido absolutamente se ele não atende à função social. Ele vai ser protegido pelo direito, sim, mas à medida que ele atende à função social. Então, eu posso ter numa ação possessória, principalmente numa reintegração de posse, a disputa entre dois possuidores, e eu não posso alegar que a minha posse é melhor porque eu sou proprietária, porque essa é uma alegação, como eu disse, que não cabe na ação possessória. Eu vou discutir quem tem a melhor posse. E eu posso ter ali uma posse decorrente de propriedade que não tem nenhuma função social, um imóvel abandonado, e do outro lado uma posse que não decorre de propriedade, mas que atende a uma função social, que deu destinação social a um imóvel, tá? E essa posse pode ser protegida contra a posse decorrente da propriedade. É fácil que isso aconteça? Não. Não é fácil. Por quê? Porque, como eu falei no início da aula, a gente tem uma tendência legislativa e cultural e mental de privilegiar a propriedade sobre a posse. A propriedade, tradicionalmente, é o direito absoluto, é o melhor direito, é aquele que, por excelência, se protege, né? Isso vem desde a Revolução Francesa, do Código Napoleônico, né? A proteção do Código Civil é prioritariamente para a propriedade. O que eu estou dizendo é que, embora a nossa codificação civil seja basicamente voltada para a proteção da propriedade, a Constituição oxigena essas ideias, esse fetiche pela propriedade, quando ela exige que a propriedade atenda à função social. Então, é na Constituição que eu vou buscar o fundamento para que essa posse que não tem propriedade, para que esse possuidor que não é dono, possa disputar com aquele que é dono, mas não é possuidor. E qual seria o fundamento dessa defesa para justificar essa disputa? A função social da posse e o direito à moradia. O fundamento é de natureza constitucional. É a Constituição que vai arejar esse pensamento, é a Constituição e a sua aplicação direta que vai fazer com que eu possa defender aquele assistido que tem a posse, que dá uma destinação social à posse, que obteve uma posse de forma pacífica, de forma não clandestina, não decorrente de força, e que conseguiu estabelecer naquele local a sua moradia, fazer benfeitorias, construir, plantar, cercar, cuidar, pagar imposto, evitar desagregação, evitar deterioração, evitar
que o imóvel seja usado muitas vezes para fins ilícitos. Não é raro a gente ver casas abandonadas que são usadas como depósito de droga, de arma, enfim, para atividades ilícitas. E aquela pessoa vem, ocupa, reforma, limpa, passa a morar, passa a pagar imposto. O que essa pessoa está fazendo? Dando uma função social àquela propriedade que não atingia a nenhuma função social, garantindo ali também o seu direito à moradia. É essa situação em que se consegue proteger um possuidor não proprietário contra o proprietário não possuidor. Mas não é fácil. A jurisprudência é conservadora, a tendência dos tribunais é proteger a propriedade. São raras as situações em que, principalmente no âmbito individual, se consegue sopesar esses valores e fazer prevalecer a posse, o direito à moradia, a função social, sobre o direito à propriedade. Mas eu acho, professora Patrícia Magno, professora de Direitos Humanos, vocês conhecem, e defensora do NUSPEM. Está tendo um curso, não sei se você veio de lá, para os estagiários do NUSPEM, né? Eu não sei porque que marcaram no mesmo horário, porque aí acaba atrapalhando. Enfim, não é porque é do NUSPEM que eu não quero ouvir uma palestra civil, né? Me parece... Oi, Patrícia. Moradia versus possessão. Já me arrumaram outro e eles já preencheram, então. Não, mas foi bom, porque ninguém sabia que fim tinha levado esse papel. Tchau, Paty. Agora ali, eu não sei exatamente os detalhes, esse caso é muito antigo, mas pelo que eu sei, pode ser que eu esteja errado, porque o que eu sei, eu vi na mídia, ali é área de preservação ambiental. Eu acho que ali tem esse plus. Sim. Sim, eu sei. Tem toda uma disputa política ali também, enfim. Mas eu sei, pelo que eu vi, assim, eu nunca vi o processo, mas pelas notícias que eu vi, que essa, na verdade, é uma sentença muito antiga, uma sentença que tem mais de 20 anos e que a União nunca executou. Né? Isso é algo também que eu acho até que está na jurisprudência que eu botei no material para vocês. Quanto mais você demora a executar, mais você consolida aquela ocupação. Né? E quanto mais consolidada a ocupação, menos razoável se torna, às vezes, você fazer a desocupação. Não estou falando especificamente do Jardim Botânico. No Jardim Botânico, me parece que o fundamento, na época, para que a sentença determinasse a reintegração de posse, era que ali seria uma área de preservação ambiental e os moradores estariam ocupando uma área que não pode ser ocupada, porque a área de preservação é não edificante, você não pode construir, não pode morar. Eu acho, tá? Eu não conheço o processo. Pelo que eu vi na mídia, pode ser que não seja nada disso. Mas eu acho que é isso. Mas voltando. Isso que a gente viu aqui, claro, vale para o direito individual e vale para o direito coletivo. O que eu estou chamando de direito coletivo? Essas grandes ocupações. Né? Essas, na verdade, não é um direito coletivo no sentido processual, não é uma ação coletiva. Mas a gente tem ações possessórias que têm 100, 200, 300 famílias, muitas vezes, ocupando um imóvel. E não é uma ação coletiva, pelo menos a maioria da doutrina não entende que seja, embora alguns defendam que é uma ação coletiva passiva, porque o polo passivo poderia ser uma ação coletiva. Não é essa a regulamentação do Código.
Então, eu diria a vocês que é uma ação possessória com um litisconsórcio multitudinário, ou seja, com uma coletividade, com muitas pessoas no polo passivo. Isso é algo que acontece no Brasil? Sim, desde sempre. Grandes ocupações de terra acontecem desde sempre. Mas, desde sempre, o direito fecha os olhos para isso, porque o legislador é muito agarrado à ideia da propriedade, da proteção da propriedade, da proteção da posse que decorre da propriedade. Então, o Código Civil, por exemplo, não trata desse tipo de conflito fundiário, que é um conflito hoje espalhado pelo Brasil. O CPC de 73 também não tinha uma única linha falando das ações possessórias com o litisconsórcio multitudinário. Precisou a Constituição começar a falar em função social da posse, direito à moradia, e agora o CPC de 2015, ou seja, o CPC que entrou em vigor há 2 anos atrás, em 2016, é que vai tratar pela primeira vez de um processo possessório, não só com uma visão individual, centrada na propriedade, mas com uma visão coletiva, pensando nos grandes conflitos fundiários. Por que o CPC trata disso? Porque foi feito um trabalho, na época, pelas associações, entidades que trabalham com a questão da moradia, com a questão da posse, etc., para que o CPC tivesse essa preocupação e desse um tratamento diferente ao conflito, vou dizer coletivo, vocês já entenderam qual é o sentido do coletivo, do que é o tratamento do conflito individual. Porque, veja, no conflito individual eu estou tratando 2 pessoas ou 2 famílias no máximo, né? Então, quando o juiz decide que a posse de um é melhor que a do outro, ele vai, no máximo, determinar que uma determinada pessoa, que uma família, seja desalojada. É diferente, em termos de repercussão social, de uma ação possessória que envolva 100 famílias, um bairro inteiro, um quarteirão inteiro, uma ocupação inteira, onde eu vou desalojar 300 famílias, 1000 pessoas. A repercussão social daquilo é muito maior. Portanto, eu não posso pensar nesse conflito coletivo da mesma forma que eu penso no conflito individual. Eu não posso tratá-lo com os mesmos instrumentos. O que acontece hoje? A gente tem grandes ocupações de imóveis abandonados, tanto público quanto privados, imóveis que não atendem à finalidade social, ou imóveis que até atendem, porque a gente tem ocupação de todo tipo, imóveis que estão em área ambiental, que não poderiam ser ocupados, mas que são, e que vão ser judicializados em razão da ocupação. Qual é o instrumento que se tem para essa judicialização? Quando um grupo de pessoas ocupa um imóvel, porque qualquer que seja o motivo, acha que está abandonado, enfim, ocupa o imóvel. O proprietário desse imóvel, sendo ele o poder público ou uma pessoa privada, de qual instrumento ela dispõe para obter a desocupação daquele imóvel? Basicamente, a reintegração de posse. Se ele tinha posse anterior, né, ele vai dispor da reintegração de posse. E o que diz a lei, historicamente, para o processo individual? Que se ele prova que tinha posse anterior, que a posse foi esbulhada, ele pode conseguir uma liminar. Então, ele consegue uma liminar sem nem ouvir os réus, ou o réu. Em 24 horas, o juiz determina que um oficial de justiça desocupe esse imóvel, se necessário, com força policial. Como resultado disso, a gente já viu várias vezes tragédias acontecendo, né? Por quê? Porque pode ser uma ocupação grande, você não faz uma desocupação de um bairro inteiro, de uma comunidade inteira, de um dia para o outro, menos ainda a força policial é o melhor instrumento para isso. Então, as pessoas tendem a se exasperar, a resistir, a polícia tende a querendo cumprir a ordem, utilizar a força, porque o juiz autoriza o uso da força para desocupar, e com isso a gente já viu em algumas situações verdadeiras tragédias, com gente morrendo nessas ordens de desocupação para cumprir reintegração de posse.
Então, o que o CPC faz hoje é trazer essa preocupação para dentro do Código e tratar de forma diferente esses grandes conflitos fundiários, essas ocupações multitudinárias. E o que o CPC diz, o que ele traz como novidade para tentar melhorar essa situação? Alguns instrumentos. Então, o CPC diz que nessas hipóteses em que você tem um grande número de pessoas no polo passivo, o juiz deve, por exemplo, marcar uma audiência de conciliação ou de mediação antes da ordem de desocupação do imóvel. Ainda que ele vislumbre a possibilidade da liminar, diz o Código para o caso do esbulho ter mais de 1 ano, mas que tem se interpretado que ainda que o esbulho tenha menos de 1 ano, por cautela, diz o Código o quê? Que o juiz deve marcar primeiro uma audiência. Qual o objetivo da audiência? Oi? Passado 1 ano? Não, você perde o direito a liminar. Passado 1 ano da ocupação, você perde o direito de conseguir uma liminar. Que a liminar você pode conseguir imediatamente. Propôs ação, no dia seguinte pode sair uma liminar antes e sem dar oportunidade aos réus de se defenderem. Passado 1 ano, você pode propor ação, mas você não vai ganhar liminar. Então, você tem que esperar os réus contestarem, enfim, todo o trâmite processual de uma ação normal, que vai ter audiência, vai ter testemunha, vai ter produção de prova, etc, etc. Sim. Veja, primeiro você tem que identificar a título de que aquela pessoa está lá. Por que aquela pessoa está lá? Foi o proprietário que deixou que ela ficasse lá, que emprestou o imóvel para ela morar? Essa é uma situação muito comum. Muitas vezes as pessoas deixam, principalmente quando é parente, quando é amigo, quando é empregado. Né? Você tem lá uma casa, aí você tem um filho, ou uma nora, ou um neto, ou um sobrinho que não tem onde morar, você deixa a pessoa morar na sua casa. Né? Você é dono de uma empresa, ou você tem uma casa de veraneio, e tem uma casa pequenininha, você deixa o caseiro morar, você deixa o empregado, enfim. Quando eu deixo uma pessoa morar na minha casa, juridicamente, sem me pagar nada em troca, juridicamente, que tipo de contrato eu estou celebrando? Comodato, exatamente. Se eu sou dona de um imóvel, eu tenho a posse de um imóvel, eu deixo você morar de graça no meu imóvel, a gente está celebrando um contrato de comodato. O que é o comodato por definição? Empréstimo gratuito de bem infungível. Né? Você é esbulhador do meu imóvel? Não, você é comodatária. Você está lá porque você tem a posse legítima decorrente de um contrato de comodato. Então, você não é esbulhadora. Eu posso, de um dia para o outro, retirá-la do meu imóvel, propor uma ação de reintegração dizendo que você está esbulhando a minha posse? Não, porque você não é esbulhadora, você é comodatária. Você tem comigo um contrato, ainda que verbal, porque o comodato pode ser verbal, provável por testemunhas, e já está morando lá e cuidando do meu imóvel. E pode ser bom para mim, porque você evita que alguém invada o meu imóvel. Então, se a situação é essa, o proprietário ou o possuidor original, eu, no caso, quero que você saia do meu imóvel, o que eu tenho que fazer? Não estou falando de uma ação de reintegração, que eu já disse que nesse momento não cabe. Mas eu deixei você morar lá, você está morando. Agora eu não quero mais que você more lá, é um direito meu. Se eu sou proprietário, se eu cedi em comodato, eu tenho esse direito de um dia não querer mais. O que eu tenho que fazer? Extinção de comodato. Então, eu vou conversar com ela, dizendo, olha, você já morou muito tempo, mas agora eu quero o imóvel, porque eu vou morar, porque eu vou vender, porque eu quero alugar, porque eu preciso de dinheiro, enfim, qualquer que seja o motivo. Vamos extinguir o comodato. Se você concorda, a gente extingue o comodato e você sai do meu imóvel. Se você não concorda, eu tenho que fazer o quê?
Notificar. Notificar para quê? Para ter a prova pré-constituída de que aquilo era um contrato de comodato verbal, porque se era verbal eu não tenho prova, né? Pelo menos não uma prova suficiente para ganhar liminar. Então eu notifico. Faço uma notificação pelo cartório, por exemplo, ou judicialmente. Notifico a você de que eu, comodante, estou extinguindo o nosso contrato de comodato, que eu estou te dando um prazo de 15 ou de 30 dias para você desocupar, e que, caso você não desocupe no fim desse prazo, você vai se tornar, aí sim, esbulhadora da minha posse. E aí eu notifico. A pessoa tem o prazo que eu dei a ela para desocupar. Se ela desocupar, beleza. Passaram-se os 30 dias, ela não desocupa e diz para mim, não vou sair. Aí sim, o que eu vou fazer? Uma reintegração de posse. Porque aí você se tornou esbulhadora. A partir do momento que eu extingui o comodato, você foi notificada, tinha um prazo para sair, não saiu, aí você se tornou esbulhadora. Aí eu posso entrar com uma reintegração de posse. Não, eu estou pressupondo que eu tinha posse. Olha só, se eu dei a ela incomodato é porque eu tinha posse. Se eu não tivesse posse, eu não podia passar a posse para ela, entendeu? Porque o comodato transfere a posse. Eu dou a ela a posse do imóvel. Eu só poderia dar a posse dela se eu tinha essa posse antes. Então, se tem contrato de comodato, necessariamente essa pessoa tinha posse antes. Eu, no caso. Eu podia não ser proprietário, mas eu tinha posse, senão não poderia passar a posse para ela. Uma situação diferente seria a situação de eu não a conhecer, não ter feito comodato nenhum com ela simplesmente ter invadido o meu imóvel. Que eu acho que talvez fosse o exemplo que ela estava perguntando, eu não sei. O exemplo dela podia dar duas interpretações, ou comodato ou invasão. Que só me parece um pouco assim, improvável, que alguém invada o imóvel do outro, fique lá durante 20 anos e ninguém tome atitude nenhuma, nem o antigo possuidor para tirar e nem o atual para usucapiar, né? Reivindicou. Então, se o imóvel estava vazio, aparentemente abandonado, isso pode acontecer? Pode, porque a gente teve um momento em que muitas construtoras faliram. Então, as construtoras, a Encol, por exemplo, deixou vários prédios semi-prontos e outras menores, prédios assim, só no esqueleto, e as pessoas invadiram, ocuparam e terminaram as suas construções e ali ficaram. Então, imagine que a pessoa invadiu, ocupou, está morando lá há 20 anos. Ela é comodatária? Não, porque o proprietário ou possuidor não deu aquele imóvel em comodato, né? Não cedeu. Ela ocupou. Se ela ocupou sem violência, sem clandestinidade, ela tem, a princípio, uma posse de boa-fé, né? Essa posse está sendo utilizada para moradia. A pessoa está morando, está cuidando, com intenção de se tornar dono, muitas vezes pagando os impostos, ou pelo menos pagando água, luz, enfim, todas as tarifas incidentes sobre aquele bem. Ah, vai trocar. Enfim, aquela pessoa encontrou um imóvel abandonado e deu uma destinação social àquele imóvel. Ao mesmo tempo, se ela tem a posse mansa, pacífica, de boa-fé, se ela está lá há alguns anos, o tempo suficiente para usucapiar o imóvel, o que essa pessoa pode, se antecipando a uma eventual demanda possessória, o que essas pessoas que ocupam o imóvel podem fazer? A pessoa está ocupando o imóvel há mais de 5 anos ou há mais de 10 anos, de forma mansa, pacífica, de boa fé, mora no imóvel, trata ali como se dono fosse. O que essa pessoa pode fazer para garantir ou para resguardar a sua posse? Usucapião. Propor uma ação de usucapião para que um juiz declare que ela se tornou proprietária daquele imóvel pela via da usucapião.
Tá? Aí seria uma atuação proativa. Eu quero evitar problemas, eu quero garantir a minha posse, eu quero ter um título, ter um documento, entrar na casta dos proprietários. Aí eu proponho a ação de uso capião. Agora, imaginemos que essa pessoa não fez isso. Ela está morando lá há 20 anos, mas não propôs a ação de uso capião. Aí aparece o dono do imóvel, aquele que tem registro no RGI, e propõe uma ação reivindicatória ou uma ação de reintegração de posse, dizendo: eu sou o dono, eu tinha posse anterior, eu quero o meu imóvel que foi invadido, esbulhado por essas pessoas. O que essas pessoas que moram lá podem alegar na sua defesa para proteger a sua posse? Sim, uma manutenção, porque é uma ação possessória, né? Mas qual o argumento que elas vão utilizar para proteger a sua moradia? A uso capião também, ela vai dizer para o juiz: excelência, essa pessoa não é mais proprietária do imóvel. Embora ela tenha um registro no RGI, eu já moro aqui há mais de 10 anos, a minha posse é mansa, pacífica, de boa fé, portanto, eu já sou proprietário, eu já tenho todos, já cumpri todos os requisitos para me tornar proprietário pela uso capião. A sentença de uso capião é uma sentença meramente declaratória, ela declara uma situação que já existe antes. Então, ainda que eu não tenha uma sentença, eu posso, na minha contestação, né, no caso eles, os ocupantes, podem, em contestação, alegar que eles já são proprietários, embora não tenham a sentença judicial, eles já cumpriram os requisitos da uso capião. E se eles já são possuidores e proprietários, eles não podem ser retirados do imóvel. Entendeu? Aí seria uso capião arguído em matéria de defesa. Já vou te dar a palavra. Arguído em matéria de defesa, ou seja, o juiz vai dizer: julgo improcedente o pedido. Pedido de quem? Meu, dona que tinha o RGI, porque os réus já têm direito a ser reconhecido ao uso capião. Mas esse juiz não vai declarar por sentença uso capião, porque não era esse o pedido. Tá? Mas ele vai julgar improcedente, vai dizer que o proprietário registral não tem mais direito de reivindicar nem de pedir a reintegração de posse, porque o imóvel já foi adquirido ou já está pronto para ser adquirido por outra pessoa em razão da uso capião. Sim. Diga. Não, nesse caso seria uso capião alegada na contestação. Os réus na contestação vão alegar como defesa, como argumento de defesa, que eles não podem ser obrigados a desocupar o imóvel porque eles já cumpriram todos os requisitos para ter direito ao uso capião. Aí o juiz mantém-nos no imóvel. Aí acabou o processo. Para eles terem uma sentença, um título, um RGI, né, uma prova cabal de que eles são proprietários, eles têm que propor uma ação de uso capião ou fazer a uso capião extrajudicial. O que é uso capião extrajudicial? É aqui feito em cartório. É uma novidade do CPC. Você tem que cumprir uma série de requisitos que são um pouco mais difíceis do que na uso capião judicial, porque você não pode ter oposição de ninguém, não pode ter litígio, ninguém pode contestar a sua posse, nem sequer o confrontante, que é o vizinho. Mas se tiver todo mundo de acordo, você tiver a planta, a prova da posse, a ata notarial, impostos pagos, terreno regular, e todos os confrontantes de acordo, União, Estado e município também de acordo com o seu pedido, você pode fazer extrajudicial. Tá? É uma solução que não é cabível em todos os casos, como eu disse, mas que é cabível em alguns. É um pouco a ideia do divórcio. Hoje você pode fazer divórcio judicial ou em cartório. Qualquer um pode fazer no cartório? Não. Se tiver filho pequeno, não pode. Mas em alguns casos pode, aí é muito mais rápido, enfim. Inventário é a mesma coisa. Eu posso fazer inventário judicial ou posso fazer no cartório. Qualquer um pode fazer no cartório? Não. Se tiver incapaz, não pode. Se tiver testamento, não pode. Mas em alguns casos mais simples pode, quando não tem litígio, não tem nenhum interesse que tem que ser protegido, pode.
que tem? Nesse caso, a lei de locações, salvo engano, tem um dispositivo específico falando da sucessão da locação. Aí você teria que ver duas coisas. Primeiro, se esse contrato está registrado no RGI. O contrato de locação pode ser registrado no RGI. O que significa, se ele tivesse registrado, ainda que o imóvel seja vendido, a locação continua, tá? Ou seja, eu pego um contrato de locação, aluguei para ela. Eu registro na matrícula do RGI. Isso significa que qualquer pessoa que queira comprar o meu imóvel, antes de comprar, vai saber que esse imóvel está alugado e que essa locação tem um plus, tem uma força extra. Que força é essa? Ela prevalece ainda que o imóvel seja vendido. Tá? E aí você que comprou o imóvel vai ter que respeitar o contrato de locação até que ele acabe, porque o contrato tem um prazo, né? Claro, se a pessoa parar de pagar aluguel, você pode entrar com ação de despejo, falta de pagamento, etc. Mas se ela está no prazo e está pagando, você tem que respeitar. Agora, se não existe esse registro da locação, aí me parece que o proprietário pode denunciar a locação. E você pode optar, você pode se substituir ao antigo locador, ou seja, manter o contrato de locação e ficar recebendo os aluguéis. Isso. E aí você faz um novo contrato, enfim, ou notifica o locatário de que mudou o locador, ou você poderia denunciar o contrato. Aí você tem que ver se o contrato tem prazo determinado ou não, se o contrato está registrado ou não no registro de imóveis. Tá? Mas aí a ação certa seria despejo, porque tem um contrato de locação e você tem que observar essas peculiaridades. Tá? Aí não é emissão na posse. Porque aquela pessoa que está lá, ela está lá amparada por um contrato de locação válido. Ela não é um esbulhador, um invasor, entendeu? Ela é um locatário, ela tem um contrato, ela está pagando e o contrato é válido. Aí você tem que rescindir o contrato para que a pessoa saia. Alguém mais queria perguntar? Não? Então, voltando no que a gente estava falando, nas ações possessórias multitudinárias. Como eu disse, um dos, digamos, instrumentos que o Código usa é a possibilidade do juiz determinar uma audiência de conciliação ou de mediação. Qual seria a utilidade dessa audiência? O que vocês acham? Veja, como o nome diz, é uma audiência de conciliação ou mediação. É buscar uma solução acordada, dialogada para aquele problema. Né? Dificilmente o proprietário do imóvel vai dizer, eu não quero mais e vou deixar o imóvel para vocês. Também dificilmente as pessoas que ocuparam vão dizer, nós também vamos desistir desta ocupação. Mas o acordo não é a vitória de um nem de outro. O acordo é a construção do consenso naquilo que cada um cede um pouco. Então, para que essa solução seja buscada, o Código determina também que o juiz tome duas outras providências, que também são novidades e que também só valem para processos coletivos nesse sentido. Primeiro, intimar a Defensoria Pública para participar dessa audiência. E aí eu vou falar já do papel da Defensoria nessas ações. Segundo, intimar aquelas entidades governamentais responsáveis pela habitação. Ou seja, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social, onde não tem habitação, Secretaria Especial, ou seja, aqueles órgãos do município ou do Estado que sejam responsáveis pelo problema da moradia, pela implementação de políticas públicas de moradia, de construção de imóveis, enfim. Qual é a ideia do Código? É sentar todo mundo numa mesa de conciliação, com a presença do juiz, da Defensoria, do MP, dos órgãos do governo federal, municipal, estadual, responsáveis pelas políticas urbanas, para que se possa encontrar uma solução dialogada para aquele problema. O juiz tem duas possibilidades, ou ele dá uma liminar para desocupar em 24 horas com força policial e manda a polícia tirar todo mundo,
correndo o risco de ter uma grande tragédia social, ou ele senta numa mesa de negociação com todas essas entidades, órgãos públicos interessados, para buscar uma solução. Que solução pode ser essa? Várias soluções possíveis. O Estado pode, por exemplo, desapropriar aquela área, ou seja, o Estado desapropriar, comprar, né, entre aspas, pagar ao proprietário o valor daquela área e ali criar um bairro, uma comunidade, enfim, regularizar a moradia daquelas pessoas. É possível também que o Estado cadastre aquelas pessoas num programa de moradia, para que elas fiquem aptas a receber imóveis nesses programas Minha Casa Minha Vida, enfim, que o governo federal está construindo. Outra possibilidade, o Estado cadastrar aquelas pessoas para irem para abrigos ou para outro lugar que já tenha condição de recebê-las. Outra possibilidade, o Estado cadastrar aquelas pessoas para receberem aluguel social. O que é o aluguel social? É um valor que o Estado paga, R$200, R$300, para que as pessoas aluguem uma moradia até que elas tenham condição de se restabelecer. Normalmente é pelo período de 1 ano. Depois disso, a pessoa tem que, enfim, buscar a sua própria moradia. Enfim, a ideia do código é trazer os órgãos públicos que possam buscar alguma solução para aquele problema da moradia, trazer a Defensoria Pública para fazer a interlocução entre a comunidade, os órgãos públicos, o judiciário, e ao mesmo tempo fazer a defesa judicial daquela moradia, trazer o Ministério Público também como fiscal da ordem jurídica para buscar uma solução que não seja trágica nem dramática para aquela situação. E na pior das hipóteses, se nada for possível, negociar a própria desocupação, fazer com que a desocupação em si seja negociada, marca-se data, horário, condições, para evitar aquelas tragédias que a gente já viu com pessoas morrendo, enfim, em razão dessas desocupações. Então vejam que o Código tem uma preocupação nesse ponto, uma vantagem, que ele enxerga aquilo ali muito mais como um conflito pelo direito à moradia do que uma simples ação judicial, né? O que a gente tem é um conflito fundiário, pessoas que não têm onde morar ocupando um imóvel, e não se está aqui dizendo que essa seja a conduta correta, mas essa é a realidade que acontece, e o legislador não pode fechar os olhos como se isso não existisse, né? E tratar esse conflito que envolve centenas de famílias do mesmo jeito que ele trata o conflito entre eu e ela disputando quem pagou mais por um imóvel. São realidades completamente diferentes que necessitam de tratamentos judiciais diferentes. Ali a questão é muito menos jurídica e muito mais social e política, né? É muito fácil o juiz dar uma liminar. Juridicamente, ele vai examinar. Tinha posse anterior? Tinha. Teve esbulho? Teve. Tem menos de 1 ano e dia? Tem. Liminar manda desocupar. Só que isso não resolve o problema que está ali por trás. Então, na verdade, é um olhar do legislador muito mais preocupado com a questão social da moradia. E onde é que entra a defensoria nesse ponto? Oi? Sim, claro, a defensoria está sempre vendo o melhor interesse dos assistidos. Gasguei. Mas a defensoria atua classicamente patrocinando o patrocínio judicial dos vulneráveis, dos hipossuficientes. Então, como é que a gente atua no nosso dia a dia da defensoria? A parte procura a defensoria, né? Porque quer propor uma ação, ou porque é réu numa determinada ação, recebeu um mandado de citação, ou no caso dos presos, porque são réus e não tem como pagar um advogado. Mas, enfim, a defensoria trabalha na lógica, na área civil, com a demanda. A defensoria não sai por aí procurando pessoas que queiram ser atendidas, né? O defensor está lá no seu órgão, a parte que quer propor uma ação ou que já tem uma ação proposta, procura o defensor
para que o defensor faça o quê? O patrocínio jurídico, né? Para que eu veja a melhor estratégia processual, qual o direito que a pessoa tem, qual o direito que ela não tem, o que eu posso postular, e faça um trabalho de representação judicial. Hoje já se faz até mais do que isso em termos de representação não só judicial, mas também pré-judicial, no sentido de buscar um acordo, negociar, chamar outra parte, tentar uma conciliação. Mas a defensoria trabalha sempre nessa lógica de que você é procurado pela parte e você vai representar os interesses da parte judicialmente. Nas ações possessórias, quando o litígio é coletivo, o que diz o Código? Que o juiz determinará necessariamente, sempre que o litígio envolva pessoas hipossuficientes, a intimação da defensoria para participar do processo. Então, vejam, o Código não diz que os hipossuficientes têm que procurar a defensoria e que a defensoria vai patrociná-los. Ela diz que se houver hipossuficientes envolvidos, o que na prática é quase sempre, né? O juiz determinará a intimação da defensoria para participar da audiência e dos demais atos do processo. Então, a gente tem ali, na verdade, uma atuação diferente. Por quê? Porque a defensoria, ela não vai, primeiro, ela não vai atuar porque foi procurada pela parte, ela vai atuar por determinação do legislador, não é o juiz que escolhe, vou chamar a defensoria ou não, por determinação do legislador, que acha que essas ações têm uma relevância social e de valores. Que valores são esses? Moradia, dignidade da pessoa humana, enfim, tão importante que a defensoria deve participar daqueles processos. E segundo, qual é o tipo de intervenção que a defensoria vai fazer naquele processo? Então, vejam, é possível que as partes procurem um defensor voluntariamente, o defensor que atua naquela vara, e o defensor vai fazer patrocínio judicial daquelas partes. Mas é possível também que as partes não procurem o defensor. E ainda assim a lei determina que a defensoria vai atuar nesses processos. Qual seria essa forma de atuação da defensoria nesses processos? Isso é algo hoje extremamente discutido, extremamente importante dentro da defensoria, porque é uma atuação totalmente nova, é uma atuação determinada por força de lei, numa ação de natureza coletiva, em razão dos valores que estão em disputa, em que o defensor não atua atrelado à postulação jurídica da parte, ele não está ali só representando aquela parte. Muitos entendem, por exemplo, que ainda que os réus, né, da ação possessória tem um advogado, ainda assim o defensor tem que atuar naquele caso. Aí você vai pensar, como é que o defensor vai atuar se as partes já têm um advogado? Porque essa atuação da defensoria é da defensoria enquanto instituição e não apenas no patrocínio individual de A, B ou C. Então, claro, isso tudo é muito novo. Eu acho que a gente vai levar alguns anos ainda para que se efetivamente estabeleçam diretrizes de como se dá a atuação da defensoria nesses casos. Para que haja também uma mudança de mentalidade. Mas o que se tem discutido hoje é que essa atuação da defensoria seria mais do que a mera atuação no patrocínio, na representação judicial. Seria mais do que pura e simplesmente apresentar contestação, por exemplo, e eventualmente postular uma prova. Seria uma atuação no sentido de buscar ajudar e construir uma solução consensual para aquele litígio. Por que isso? E por que a defensoria? Porque numa situação como essa, como eu disse, o problema é muito menos jurídico e processual e muito mais social, né? Eu tenho ali um problema social, um grande número de pessoas que não têm onde morar e que invadiram um imóvel. A gente precisa resolver o problema, o proprietário quer o seu imóvel de volta, mas eu tenho ali um problema social. Eu também preciso que aquelas pessoas, de alguma forma, sejam vistas pelo poder público, né? Ou tenham alguma forma de ter os seus direitos efetivados. A defensoria hoje tem legitimidade para propor ação coletiva. Além disso, a gente tem agora, entrou em vigor ano passado, a nova lei de regularização fundiária.
Vocês devem conhecer. É aquela que instituiu o direito de laje. As pessoas normalmente conhecem porque ela fala do direito de laje. Mas, além do direito de laje, essa nova lei, ela trouxe vários instrumentos para regularização fundiária, regularização da posse, da moradia, instrumentos novos, que não são nem posse nem propriedade, é mais do que posse e menos que propriedade. Trouxe instrumentos para você fazer a REURB. O que é REURB? É um processo de urbanização ou reurbanização de coletividades. É um processo coletivo em que você vai regularizar a posse das pessoas, trazer serviços, luz, encanamento, esgoto, etc., para regularizar. Exatamente. E quem tem legitimidade para iniciar esses processos de regularização fundiária? Também a Defensoria, está lá na Lei de Regularização Fundiária. Além disso, a gente também tem legitimidade para uso capião coletivo, que é outra forma de você regularizar propriedades envolvendo grandes grupos de pessoas. Então, a atuação da Defensoria ali, nessas ações possessórias que envolvem, de um lado, direito à moradia, do outro, direito à propriedade, vai muito além de meramente fazer a contestação para ganhar um tempo para as pessoas ficarem ali. O pensamento ali tem que ser uma atuação também muito proativa de dialogar com o poder público, de buscar uma outra solução, de buscar a inclusão daquelas pessoas num programa habitacional, de buscar uma reurbanização, de buscar uma desapropriação talvez daquele imóvel para que as pessoas possam ter a regularização da sua posse. Enfim, a Defensoria, nessas ações coletivas, nessas ações possessórias multitudinárias, ela tem que começar a enxergar, nós defensores, e vocês, né, que são a equipe da Defensoria, uma nova forma de atuação, que não é a mera representação, mas que é a busca de uma solução efetiva ou para aquele processo, uma solução além da solução judicial, uma solução que passa por instrumentos como a regularização urbana, o uso capião coletivo, a ação coletiva, uma ação civil pública, a negociação com os poderes públicos, um processo administrativo de REURB, enfim, procedimentos novos para os quais a gente tem legitimidade, que vão tentar, de alguma forma, equacionar esse problema. Senão nós vamos ficar eternamente naquela conhecida disputa, né? Desocupa-se um imóvel, reintegra-se o antigo possuidor na posse. Aquele grupo de pessoas sai dali e vai para onde? Vai invadir outro imóvel. Aí entra com uma nova ação de reintegração de posse, passam-se uns meses, faz-se a reintegração, desocupa-se aquele imóvel. As pessoas vão para onde? Vão para outro. Porque até que você consiga um lugar para assentar aquela população, para que elas possam edificar suas casas, enfim, isso vai acontecer. Você só muda a vara, você só muda o juízo que está discutindo e o proprietário que está discutindo. Então, o CPC hoje traz esses instrumentos. Vou só passar para vocês o... os dispositivos legais, que basicamente são dois. O 554 do CPC, no parágrafo 1º, e o 565, que fala especificamente do litígio coletivo pela posse do imóvel. E vejam que o parágrafo 4º do 565 diz expressamente: os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, Estado, Distrito Federal e municípios, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência e possibilidade de solução para o conflito possessório. Então, eu acho que a grande novidade que a gente tem hoje em termos desses conflitos possessórios
é que o CPC, pela primeira vez, em termos de legislação processual e legislação civil, enxerga o conflito possessório múltiplo de forma diferente do que sempre se enxergou o conflito possessório individual. Embora ainda a propriedade seja um bem supraprotegido, o legislador já vislumbra a questão fundiária, a existência do conflito por debaixo daquele processo e busca soluções efetivamente para o conflito e não só para o processo. Porque você pode solucionar o processo sem solucionar o conflito que está por baixo dele. Ou você pode tentar solucionar o conflito e aí você soluciona também o processo e evita outros, que é a mesma ideia que a gente tem nos conflitos familiares. Então, fazendo um retrospecto para a gente fechar, eu comecei dizendo a vocês que, historicamente, sempre se protegeu muito mais a propriedade em detrimento de qualquer outro direito à posse, à moradia ou função social. Que isso começou a mudar com a Constituição, o Código Civil já traz também a ideia da função social, traz novas formas de uso capião. Fechando isso, o CPC traz uma visão já diferente sobre as ações possessórias multitudinárias e agora a lei de regularização fundiária também nos dá instrumentos na mesma linha para que você reconheça a posse e o direito à moradia como bens ou direitos tão importantes ou quase tão importantes quanto a propriedade. Pelo menos num nível de importância muito maior do que se tinha há 20 anos atrás. Tá? Dúvidas, perguntas? Ninguém? Diga. Um rio, um riacho. Assoreado, está assoreado. Você tem propriedade do imóvel? Se você tem a propriedade do imóvel, você tem que olhar na sua escritura e na sua certidão de registro de imóveis qual é o tamanho da sua propriedade, quais são os limites, qual é a metragem. E aí você vai medir para ver se o seu terreno inclui aquele córrego, ou seja, se o córrego passava dentro... Sim, você tem que ver qual é a metragem. A certidão de registro de imóveis, ela diz qual é a metragem do imóvel. Imóvel medindo 10 metros de frente por 15 de largura, por 30 de fundos e 15 do outro lado, que significa tantos metros quadrados. Aí você mede o seu terreno. Se o córrego passava dentro do seu terreno, beleza, aquela área é sua, porque está no registro de imóveis. Se o seu terreno acaba aqui e o córrego passava ali, ele não era seu, aquela área não é sua, tá? Aquela área não era de ninguém, provavelmente, porque tinha um rio. Agora, se aquele terreno não é de ninguém, ou seja, não tem dono, você vai no RGI e fala, eu quero a certidão de matrícula desse terreno aqui do lado, onde passava o córrego. O RGI vai dizer assim, esse terreno tem uma matrícula, mas ele não pertence a ninguém. Porque existem muitos terrenos que não pertencem a ninguém. Se ele não pertence a ninguém, você pode passar a fazer o quê? Ocupar. Tinha o rio foi assoreado, não tem mais rio. Ficou só a terra. O que você pode fazer? Você pode começar a ocupar de forma mansa, pacífica, de boa fé, usar aquele pedaço de terreno, plantar alguma coisa, construir... E daqui a uns anos, se ninguém reivindicá-lo, usucapia aquele terreno. Agora, dizer que ele é seu, não, ele não é seu. Ele só é seu se ele está dentro da metragem do seu imóvel. Tá? Dúvidas? Não? Então, eu tenho que sortear.